Agora eu passo para Muito você a bem, batuta, certo. bloco 2 por sua conta. Fechado então. E aí, Kennedy, fechou, por falar em fechar, fecharam um acordo entre Israel e o Hamas de troca de prisioneiros, no caso de Israel, e reféns, no caso de Hamas, né? Deve se estender pelos próximos 4 dias. Pega um refém israelense, troca por 3 ou 4 prisioneiros, mulheres e adolescentes, né, que estão presos nas prisões israelenses palestinos, e vai fazendo essa troca até chegar aí talvez em 50 reféns, mas deve durar alguns dias. E depois disso, Kennedy, o que vai acontecer? Pois é, Zé, o cenário ele é negativo, porque enquanto a extrema-direita estiver no governo de Israel, vai ser uma alimentação do circuito de ódio, né? O que a gente teve aí? Bombardearam a faixa de Gaza, bombardeio de saturação, por um mês e meio. E o objetivo era destruir o Hamas e achar os reféns. E aí não conseguiram achar os reféns, o Hamas está na mesa de negociação, via Qatar, mas está na mesa de negociação. Então tem que negociar com o Hamas. É um dado da realidade, o Hamas tem legitimidade política e militar em Gaza, né? Controla ali boa parte do território ainda, está lá dentro, está lutando contra Israel, que tem um poder muito maior, e ganhou a eleição lá e tem uma presença. Tanto que, para conseguir fazer o acordo, tiveram que sentar e governar e chegar com um acordo com o Hamas. Né? O que a gente pode esperar disso daí? É uma boa notícia? Claro que é. Você resgatar 50 reféns, mulheres e crianças, que no dia 7 foram aprisionados, né, por atos terroristas, que são selvagens e devem ser condenados. A gente não pode esquecer disso. Né? Aquilo é barbárie, aquilo não é justificado. Essas pessoas não podiam estar na situação que estão. Ao mesmo tempo, a negociação é para ser, como você falou, 150 prisioneiros palestinos, mulheres e adolescentes, crianças de 12, 13 anos de idade, né? Que estão lá presos também. Como você falou, a depender da dinâmica da troca, vão chegar em 50, mas se começar a funcionar bem, porque a negociação continua, a imprensa internacional está dizendo que o Catar tem a esperança e tem uma pressão dos Estados Unidos para que eles aceitem uma liberação de mais gente em troca de mais cessar-fogo. Mas aí vem o Netanyahu e fala o seguinte: olha, a guerra não vai parar. Né? Ele já destruiu o norte de Gaza e está dizendo o seguinte: a guerra não vai parar. Porque, para ele, esse é o cenário que interessa. Para o Netanyahu não interessa um cenário de acordo. Então, o que precisa acontecer aí, Zé, são os Estados Unidos, que estão dando apoio a Israel, forçar a entrada do governo de Israel numa mesa de negociação, para se tentar colocar aquele plano, que foi até o Trump que tentou, da última vez, colocar de pé, que é dos dois estados no mesmo território, que é a decisão da ONU. Acontece que no cenário atual, a gente sabe que isso é muito difícil. E o ciclo de horror que está se gerando ali, a gente vê, né? A imprensa traz os relatos. Crianças de 3 anos tomadas como reféns pelo Hamas. E crianças palestinas amontoadas, mortas debaixo de escombros lá. Palestinos sendo enterrados em valas comuns. É um cenário em que a violência só vai alimentar a violência. Então eu não vejo, Zé, infelizmente, nada que faça parar essa guerra, a não ser que o Biden seja ameaçado de perder a eleição para o Trump pela posição que ele está sustentando e a extrema-direita de Israel. Isso pode acontecer porque o Biden está perdendo, a condenação internacional está aumentando. O Papa Francisco hoje falou em terrorismo. Né? A CONIB vai soltar nota contra o Papa Francisco. Então, aí eu acho que a chance de alguma coisa mudar para um cenário positivo é a eleição do Biden estar ameaçada e ele resolver mudar a posição dele em relação ao governo de Israel. Do contrário, haverá uma troca até um determinado ponto. O Hamas não é idiota, não vai, a partir de um determinado momento, não vai liberar alguns reféns, não vai liberar os militares que ele tomou como reféns, não vai liberar os homens jovens que tomou como reféns, e esse cenário de horror vai continuar ali em Gaza. Infelizmente, é um enfraquecimento político do Biden que pode parar o terror em Gaza.
Isso que você acabou de falar é muito importante, Kennedy, porque dois aspectos, né? Primeiro, por que interessa ao Netanyahu continuar em guerra? Porque no momento que acabar a guerra, ele cai. É isso. Isso já tá dado, né? Tá dado, exato. Não tem dúvida que ele está numa posição muito precária, que a única coisa que sustenta ele no poder é a guerra. E Isso. o lado dos Estados Unidos tem um dado muito impressionante que andou saindo na semana passada na imprensa, inclusive na imprensa americana, que é como a maior parte das armas usadas por Israel para atacar Gaza são americanas. Então, Isso. de alguma maneira, os Estados Unidos são sócios do Netanyahu nessas mortes, Uma porque tragédia, exatamente. São as pessoas estão sócios do sendo massacre. mortas Massacradas. com armas americanas, né? E isso vai aparecer em algum momento, né, na opinião pública. Tem outro dado muito interessante, Kennedy, ainda falando sobre esse aspecto dos Estados Sim. Unidos, tem uma mudança geracional de opinião no eleitor americano, que aparentemente os jovens até 25 anos, eles têm uma opinião muito mais crítica em relação a Israel do que os seus pais e seus avós. Tem uma mudança mesmo em curso ali. E é um eleitorado crucial para o Biden, como você falou. Então, ao A ponto eleição de lá, diga, não, ao ponto de jovens assessores de deputados democratas no Congresso terem ameaçado pedir demissão em massa por conta do apoio dos seus chefes à guerra em Gaza. Então, de fato, esse ponto que você está colocando é o mais importante de todos, é o que ô Zé, realmente pode mudar o cenário. o voto lá não é obrigatório, é facultativo. Você tem que mobilizar a sua base para votar. Na última eleição, eu estava lá em 2020, eleitorado negro, as mulheres e os jovens compareceram para não deixar o Trump ganhar. O Trump está bem nas pesquisas agora e o Biden está se enfraquecendo diante desse cenário. E essa opinião dos jovens, assim, ou seja, o conflito no Oriente Médio não começou em 7 de outubro, né? A guerra não começou em 7 de outubro. A Cisjordânia há uma ocupação ilegal de territórios palestinos com assentamentos israelenses na Cisjordânia. Gaza era um regime de apartheid, é uma opressão. O Estado de Israel e a extrema-direita de Israel tem um regime de opressão dos palestinos. A forma como desproporcional do ataque, né, a quantidade de gente que morreu em Gaza para se chegar agora a esse acordo é algo absurdo. Assim, o Papa Francisco falou hoje. Isso é terrorismo de Estado, não tem justificativa para isso. Né? As imagens, assim, me comove muito quando eu vejo na imprensa internacional a foto de uma menina de 3 anos sequestrada pelo Hamas, uma barbárie. E agora também me comove muito quando eu vejo assim, 6 crianças palestinas desfalecidas, mortas lá, cobertas de poeira, de bombas lá que são bombas americanas. Então essa indignação da comunidade internacional tem que crescer, mas o ponto é esse: só se o Biden se enfraquecer, essa guerra pode mudar de rumo. Enquanto você prepara a sua síntese, vou ler aqui alguns Vai lá. comentários. A Lucélia Lima diz: ameaçado, o Biden já está. Não sei o que falta para ele acordar. Samuel Mendonça, ainda falando sobre a Argentina, diz que de que adianta Buenos Aires ter tantas livrarias? Me leia a prova de que somos igualmente idiotas. Lucélia Lima, Israel nunca teria a força que tem se não fosse o patrocínio dos Estados Unidos, com certeza. E o Danilo Sotero Rogério volta a atacar. Não acredito que Biden tenha coragem de ir contra o poder da comunidade judaica americana que apoia em peso a destruição de Gaza. Não sei se é tão em peso assim, mas enfim, é uma questão Não é fundamental. em peso, não, não é em peso, não. Tem uma comunidade progressista judaica que está condenando o que a extrema-direita de Israel está fazendo. É importante a gente falar isso, porque muitas vezes querem confundir a crítica ao governo de extrema-direita de Israel com antissemitismo. Não tem antissemitismo nenhum, não. Não tem nenhuma negação de holocausto, não tem nenhuma condenação dos judeus como um povo e o direito deles terem um Estado. O problema aí é um governo de extrema-direita barbarizando e promovendo um genocídio, né, Sim. contra uma população que está encurralada. 2.300.000 pessoas encurraladas em Gaza. A nossa enquete está no ar. Quem respondeu melhor, onde mais a Argentina bateu os brasileiros além do Maracanã? A minha resposta, recém-eleito na Argentina, Milei goleia Lula e Bolsonaro no Google.
público, a Argentina bateu os brasileiros na dívida com o FMI. Vamos ver, hein? Eu tô achando que tá com cara de maracanaço essa enquete aqui hoje, viu, Kennedy? Tô correndo Acho que tá risco com aqui. cara. Tô correndo risco aqui. E qual é a sua síntese? Olha, só enfraquecimento eleitoral de Biden pode mudar rumo de guerra em Gaza. Pode ser? Você Beleza. aprova? Aprovo. Tem que aprovar, Zé, Aprovadíssimo. porra. Só Aprovadíssimo. enfraquecimento. Só Cadê o nosso enfraquecimento entrevistado? eleitoral de De Biden muda Biden, cenário da guerra em Gaza. Muito bom. muda cenário da guerra em Gaza. Muda cenário da guerra em Gaza. Vai nessa doutoresa aí, que fica melhor. Doutora Larissa, que sempre nos auxilia aqui nos bastidores. Doutora Letícia, doutor Luiz Otávio também. Um beijo para os três que estão sempre com a gente aqui. Melhorem aí a minha síntese, que já foi melhorada pelo José Roberto de Toledo.